Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho de como encantar uma banca de TCC. Esse trabalho, essa aula de hoje, também pode ser transferido e adaptado para fazer a apresentação de um projeto para clientes, a apresentação de um trabalho para outros públicos, mas aqui a ênfase vai ser como apresentar um trabalho de TCC. Então a gente vai estudar mais ou menos uma estrutura e entender como funciona. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, como que a gente encanta essas pessoas, né? Que é a nossa banca, esses avaliadores. Então, a gente precisa ter uma apresentação interessante, aquela que provoca curiosidade, que eu quero ver o slide seguinte ou a fala seguinte, né? E para isso, necessariamente, nós temos que ter alguma coisa na nossa cabeça. O sucesso começa com sintonia, harmonia, disciplina, dedicação ao trabalho em equipe entre você e o seu orientador, ou entre você e seu par. E no caso da engenharia civil, que é dupla, então entre a dupla e o orientador, tá? Então a gente nunca é uma ilha, a gente nunca está sozinho. Quem é a minha equipe? Essa união, essa sinergia faz esse trabalho promover resultado, tá? Então, lembre-se que tudo depende exclusivamente de você. Você é a peça central desse sucesso, você é a engrenagem principal para o processo da promoção do sucesso e o resultado está na sua mão. Tudo depende da sua dedicação e da sua energia que você põe em relação a isso. No caso de um TCC, eu pergunto a vocês, imagine que é você sendo avaliado entre 15 a 20 minutos, né, de um curso que você levou 4 ou 5 anos para terminar. Então, faça valer a pena, faça esses 15 ou 20 minutos, dependendo do curso, ser os melhores e fechar com chave de ouro esse processo. Tá? Então, no dia de hoje, vamos falar um pouquinho, mostrar para vocês a agenda, né, então, do nosso trabalho. Então, ela começa, só conceituar rapidamente que é a produção científica, como que vocês podem evitar a tortura de uma banca de TCC, porque tem meios de torturar mesmo, e fazer a estrutura da montagem também dos slides do TCC para ficar interessante. Eu vou te ensinar também uma oração, que é não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que ronda essa fase do TCC, o que significa NHS, e dicas de comportamento, etiqueta, vestuário e as 3 perguntas que jamais se calam diante de uma apresentação desse naipe que é de encantar uma banca de TCC. Então vamos lá. Então, produção científica o conceito mesmo, é um resultado, né? Então é a contextualização, um resultado de diversos processos ligados à transmissão de conhecimento. Então, dentro da instituição, vocês pesquisaram algo e agora vão levar isso ao público. Pesquisaram, aprofundaram algo e agora vão tornar público. Então, torna uma parte de reconhecimento, né? Essa situação promove o reconhecimento desse conhecimento adquirido, né? Com estudo mais profundo através da ajuda do seu orientador e a pesquisa que você fez, né? Lembra vocês que a gente tem a finalidade de apresentar, demonstrar, difundir, recuperar e até contestar, refutar teoria já aplicada quando a gente consegue, através de dados e pesquisas, um conhecimento que já foi produzido ou transmitido. Então, a gente sempre tem esse intuito, né, a produção científica. Nosso caso é demonstrar ou apresentar. Né? Contestar contestar é uma coisa bem complexa que você vai contra tudo que já foi falado, então tem que ser bem embasado. Não é impossível, não é raro, mas tem que saber muito bem o que está falando. Mas uma coisa que eu falo para vocês, a gente tem que ter a noção de que quando a gente está numa banca de TCC ou numa banca de apresentação de um projeto ou na frente de um cliente, jamais posso torturar ele. Uma negociação eficiente, ela tem em torno de 50 minutos, né? Se a gente pegar
Desde a apresentação, sabatina, acordo financeiro, uns 50 minutos, quebra-gelo, começou um quebra-gelo, planejamento, 50 minutos. No nosso caso, a gente tem de 15 a 20 minutos, dependendo do curso, como eu falei para você. E nenhuma das duas coisas, seja lá no mercado ou dentro da academia, eu posso torturar a pessoa mais importante, que são os meus avaliadores, ou que são os meus clientes. Então, como eu torturo eles? Ou seja, jamais vamos usar essa situação. Imagens de clip arts, aqueles barulhinhos, sabe? Plim, plim, aqueles barulhinhos de PowerPoint, coisas, falas que não existem, né? Palavras que não existem, situações de onomatopeia, que você reproduz em palavras o barulho do bichinho, né? E imagens hiperpoluídas. Tem que tomar muito cuidado. O que é mais interessante é você fazer um texto seco, com troca de tela seca, sem aquelas viradinhas de letrinha que fica virando até formar uma frase. Nisso já levou meia hora. Lembra você que um slide não pode ter mais de 1 minuto de duração, a não ser que seja um dado relevante, mas se ele ficar mais de 1 minuto parado e vocês têm um slide como apoio principal na apresentação, ele é ruim. Então tome muito cuidado com isso. Então a apresentação de impacto é apresentação limpa, texto limpo, sem pirofagias, então, e sem tudo muito clean, sem aquelas imagens. Cuidado. Qualquer imagem que vocês colocam em colorido, como essa está no fundo da tela que vocês estão vendo, ela tem 1 milhão de cores. E os nossos olhos, eles leem 1 milhão de cores. Tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre limpo. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de slide limpo, tá? Então, no primeiro slide de uma apresentação de TCC, sempre coloque esses 6 pontos, tá? Nome da instituição, curso, título da pesquisa, do trabalho, orientador, o seu nome, o do seu orientador e a cidade e o estado. Cidade e o ano. Por que isso? Aqui você identifica da onde está vindo esse curso, essa pesquisa, que é a instituição. Você identifica qual é a pesquisa, quem fez, quem orientou e a cidade e o ano. Caso seja publicado isso, deixe isso sempre colocado à mostra, essas informações, para vocês nunca perderem a autoria desse trabalho. Então, gente, o início de uma capa é isso aí. Cuidado em fazer coisas coloridas. Se vocês olharem bem no fundo dessa tela, tem uma foto de uma árvore, que eu tirei essa foto. Só que por cima tem uma máscara que deixa ela quase translúcida, quase transparente. Ou seja, o texto não briga com ela, com a imagem, né? O texto e a imagem não brigam. E aí, tudo que vocês forem apresentar, por favor, pense tópico, pense em pensamento sistemático, deixem claro começo, meio e fim, né? Porque a gente precisa entender, a banca como banca, precisa entender aonde está partindo, até onde você vai chegar. E os tópicos te ajudam nisso, principalmente nos slides, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui no começo dessa apresentação é mostrar uma agenda. Vocês sabem qual vai ser o último item que eu vou apresentar. O seu cérebro já assimilou. Mesmo que você não lembre agora, o seu cérebro assimilou. Então, faça isso com vocês também. E, cuidado, quando vocês estão fazendo, evidenciar o tempo que eu falo aqui, o que é mais importante? Em qualificação, quando a gente está fazendo TCC1, o tempo mais ligado à metodologia. Então, eu gasto mais tempo falando da metodologia. Quando é na defesa, TCC2, eu gasto mais tempo, invisto mais tempo, não é gasto, eu invisto mais tempo defendendo a análise de resultados e a conclusão. Porque na conclusão eu tenho que responder meus objetivos específicos. E ele responde o objetivo geral. Então é uma cadeia. Pensando assim, TCC1, eu falo do meu problema, falo a justificativa e chego lá no referencial metodologia. A metodologia
vai mostrar se eu vou responder meu objetivo específico. Aí a banca vai ajudar a entender e vai costurar essa ideia com você. No TCC2 final, eu pincelo sobre o problema, justificativo, objetivo geral e específico, pincelado. Referência teórica, vou mostrar para vocês como que faz. É tudo muito sintético, que é um dos slides à frente. E aonde que eu vou investir? Falo da metodologia, né? Não posso esquecer dela. E aonde que eu vou investir mais tempo? Na análise de dados e conclusão. Porque ela tem que responder os seus objetivos específicos. Cuidado com isso. Se não fecha isso, o seu trabalho não está fechado. Se não conclui, se não responde, se não fecha o ciclo, o seu trabalho tem uma lacuna, tem um vácuo, um buraco aí. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Então vamos lá. Ó, só para vocês verem, tá? Do da direita é como o TCC2. O da esquerda, qualificação. Tá? Então pra vocês verem, esse é o slide 2. Eu mostro a agenda de apresentação. Então o que é essa agenda? Na hora da apresentação eu falo assim, olha, esse trabalho, isso vocês vão levar 20 segundos. Esse trabalho segue a seguinte estrutura. Começa com a introdução, no qual vai se falar sobre isso. Fala basicamente o cenário, aonde está a construção civil, o patamar do segmento X, seguido do referencial teórico, no qual os principais autores utilizados foram tal e tal, devido à sua importância em relação ao tema. Ambiência de pesquisa, que é o terceiro ponto, demonstrará aonde foi feito esse trabalho, já que a cidade de X ela tem tantos mil habitantes, por isso provoca a sua importância. A metodologia aplicada nesse trabalho foi tal com tal, e leitura tal, análise tal, mais detalhadamente, né, no campo da metodologia, no slide da metodologia vai ser falado, e seguindo dos resultados de análise no qual respondem os objetivos específicos e as considerações finais sobre essa pesquisa. Acabei de falar o slide. É desse jeito. Esse slide, ele, na verdade, é mais ligado à qualificação. Então, aqui é a estrutura do projeto. Vocês podem ver que são as falas do que tem em cada ponto. Se vocês levarem ele para a defesa, que é o TCC2, vocês repararam que são os tópicos que eu falei, no exemplo que eu dei agora no slide anterior? Então, não tem necessidade de fazer esse slide, mas é a forma que se fala os pontos do slide anterior, tá bom? Que assim você deixa a apresentação fluida e toda ligada. Já no slide seguinte, a gente começa falando sobre... Se isso aqui mudar, né? Faz sempre, né? No slide seguinte, então, na verdade, aqui eu estou no terceiro slide. Terceiro slide, eu contextualizo e trago a problemática que fez, o porquê que eu estou fazendo esse trabalho, essa pesquisa, né? Então é assim, ó. Vamos pegar mais aqui do lado direito, vocês verem que já é TCC2, né? Então o que acontece? É sempre usando tópicos, tá bom? Então, tópico e problema da pesquisa. Vocês repararam que a fala é fluida. Então eu não fico perdendo muito tempo. Eu apresento o cenário, faço como chama? Um funilzão, né? Porque eu tenho que trazer o cenário para o problema. Por isso que ele incentivou a minha pesquisa. Então, e termino falando o meu problema de pesquisa. Cuidado, gente. Toda pesquisa tem que ter um problema norteador. É um problema que você vai responder em parte, né? Você vai responder. Porque ele te ajuda a você casar as suas informações, a costurar a sua fala, inclusive também a confecção do seu TCC na parte escrita. Tá? Então, isso aí é o slide 3. Né? Acho que é o 3. 3. Agora vamos para o slide 4. No slide 4, aí eu dividi, tá? Eu pus o objetivo geral e os específicos depois. Se couber no mesmo arquivo, tudo bem. Se não, por favor, não faça no mesmo arquivo. Lembro a vocês, para caber aqui nesse slide que vocês estão vendo, o slide que vocês estão enxergando, ele é widescreen. E o slide que está o exemplo é aquele 5.4, que é o slide quadrado. 2.4. Aí o que acontece? No slide quadrado, eu tenho que diminuir a quantidade de palavras na linha e
pensar no quadrado, então pensa num padrão. No widescreen eu posso colocar mais palavras na mesma linha. E tomar muito cuidado. Cuidado com o texto. Aqui o objetivo geral é um parágrafo, né? Então eu trouxe o objetivo geral como um todo. E os específicos, vocês vão ver, é também todos específicos. No TCC 2, eu preciso responder lá na conclusão, no finalzinho das análises de dados, na conclusão, esses objetivos específicos. Quando eu vou fazer um TCC 1, que eu tenho para banca de qualificação, eu preciso mostrar para a banca que a minha metodologia vai responder os objetivos específicos. Vocês entenderam a diferença? Só recapitulando. TCC 2, que é o que a maior parte está, na finalização lá dos dados, na apresentação da final dos dados, análise dos dados, né, dos resultados e conclusão, eu preciso responder os objetivos específicos da minha pesquisa. Essa costura tem que ser feita. Tá? TCC 1, a metodologia vai me mostrar se eu consigo responder ao meu objetivo específico. Então, aqui eu pulei, né? Desculpa. Deixa eu só voltar. Existe um slide que precisa ser colocado depois do objetivo específico, é um slide chamado justificativa. Eu justifico. Por favor, pessoal, isso em ambos os TCCs, 1 ou 2. Eu justifico a academia em primeiro lugar, o que a academia ganha com o meu trabalho, o que a sociedade ganha com o meu trabalho, se foi um estudo de caso, o que a organização ou segmento ganha com o meu trabalho, e por último, o que os pesquisadores dessa pesquisa ganham com o trabalho. Sempre na terceira pessoa. Não esqueçam, por favor, primeiro a academia, depois a sociedade, e depois a organização, e por último, o que o pesquisador ganha com esse trabalho. E isso mostra que vocês têm o porquê de estar fazendo isso. Por que negócio da academia? Porque é a academia que fomenta vocês colocarem isso, essa pesquisa, vocês se aprofundarem em algo, se especializarem em algo. Tá? Então, vamos dizer que esse foi o slide 4. Slide 5 já entra no referencial teórico. De forma muito sucinta, em ambas as partes, tanto no 1 como no 2, nunca dê aula de teoria para a banca. A banca é de professores, eles sabem, então vocês têm que mostrar que vocês conhecem a teoria, pincelando e costurando, amarrando as falas de forma bem coesa. Para isso, para vocês não errarem, não ficar derrapando, façam esses quadros como eu fiz aí, ó, mostrando para vocês. Coloquem o tema, então, por exemplo, subtema lá, inovação. Quem são os autores da fala de inovação? Do lado e com o ano. E coloquei em negrito qual é o principal autor, que eu trouxe uma citação embaixo do subtema. Micro e pequenas empresas, no exemplo que eu dei para vocês. Então, tem uma citação de quem é a citação? Do Drucker, no 1997. Por isso que ele está em negrito. Só que os outros autores também falam de micro e pequenas empresas. Isso está no meu trabalho. E lembrando, todo autor citado no referencial teórico tem que estar na bibliografia. Não pode ter autor na bibliografia que não esteja citado durante o seu trabalho, o seu projeto todo, tá? Tome muito cuidado com isso para que vocês tenham essa amarração. Façam isso, porque aí você evita o jeito de dar aula. Você não dá aula, você explica mais ou menos a importância desses autores com relação aos subtemas que te deram base para a confecção do referencial teórico e base de entendimento também na análise de dados do seu problema também. Aí, ó, dentro do referencial teórico, eu trouxe um quadro, quando tem uma coisa, uma tabela, ou um quadro muito importante dentro do referencial teórico, traga ela isoladamente, como está aí. Essa tabela era muito importante para a apresentação, porque fala de duas fontes, tanto o governo quanto o Sebrae. Então, o que acontece? É uma tabela à parte. Tá? E a ambiente da pesquisa, que antecede a metodologia, na verdade, é interessante para mostrar aonde foi dada essa pesquisa. Qual é o tamanho do setor, ou segmento, ou o tamanho da cidade, população, PIB, porque daí você já vai puxar a sua população, a amostra, o universo, entendeu? Dessa seu trabalho. Do seu trabalho. Então, dessa amostra, da ambiência, eu falo do geral para chegar onde eu estou. Então, entramos em metodologia. Gente,
Engenharia civil. Vocês precisam declarar o que é sua metodologia. Então, é costumeiro algumas pessoas não colocarem claramente essa metodologia. Esse quadro eu utilizo muito, eu peço para os meus alunos fazerem no TCC, tanto no escrito eles levam isso no final, mas isso é um slide. Só faltou do lado os autores e ano que eu utilizei para falar aqui o tipo da minha pesquisa descritiva, nesse exemplo, né? Que o método que eu usei foi um estudo de caso, quem é o autoriano, qual foi a abordagem, que a abordagem é qualitativa, o autoriano, unidades e sujeitos, o universo, a amostra, não precisa ficar colocando autoriano não, né? Se tiver, ótimo. Técnica de coleta de dados, aqui, por exemplo, nesse caso eu usei 3, que foi entrevistas individuais, estruturada, análise documental, observação não participante. Quem são os autorizantes que me fundamentam esse tipo de situação? Por favor, façam isso. Lembrem, isso é a base de a gente, da banca entender como vocês chegaram ao resultado de vocês. Cuidado com a sua super objetividade que pula essas situações. Isso não é legal. E a gente vai entrar agora na análise de dados. Essa frase do Bordeaux eu trago sempre porque a gente tem que ter a consciência de que nós estamos estudando apenas um fragmento diante de uma realidade. Esse fragmento não representa o geral, generalizado. Cuidado com isso. Nunca devemos generalizar, porque esse fato que vocês estudaram já ocorreu. Então, talvez no dia seguinte pode ter mudado. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Para não generalizar os resultados. Todo mundo é assim, todo mundo fala assim. Cuidado com isso. E aí, nesse caso de qualitativa, é esse tipo de apresentação que tem que ter, tá? Quem é o entrevistado, a fala. Aí em cima pode ver que é a resposta do objetivo específico. E aí eu já respondo o objetivo específico mostrando a fala, no caso de uma entrevista, e os autores que me respaldam sobre isso. Quando for gráfico, a mesma coisa. Dados analisados é X, aí lá está a pergunta, mostra-se o gráfico e manda a paulada na fala de vocês na análise, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe a entrevista e o autor, mas a minha análise fui eu que falei. Então isso demonstra que eu pesquisei, que eu fiz o trabalho. Lógico que a palavra eu não pode ser dita, tá? O trabalho apresenta tal dado, a análise diante desse resultado pode-se levar em consideração isso, portanto, responde a pergunta tal dessa forma, sempre em terceira pessoa, sempre, tá? Vocês não podem levar para o eu, cuidado com isso, que isso faz perder ponto. E no final, o que eu acho legal, que são os resultados aí. Quando a gente trazer considerações finais, vocês fazem o fechamento e, última coisa, estudos futuros. Coloquem isso no trabalho escrito de vocês e coloquem isso na apresentação. Já deixe provado que vocês estão pensando na continuidade de um trabalho que vocês começaram. O que pode ser estudado além, depois do seu TCC. Se alguém pegar a pesquisa de vocês, vão ter que citar vocês. E vocês também já devem ter, aí como essa apresentação foi pública, porque banca é pública, vocês já qualificaram isso e vocês podem levar isso tanto para uma pós-graduação, para o mestrado e outra coisa. Eu fiz isso. O meu TCC, ele me qualificou a pesquisa inicial do meu mestrado, da minha pós-graduação. A minha pós-graduação deixou a linha de raciocínio do meu mestrado. O meu mestrado deixou a linha de raciocínio do meu doutorado. E assim vai indo, gente. Utilizem a academia a favor do desenvolvimento profissional de vocês. Tá? Então, referências bibliográficas. Na apresentação, todos os autores citados para a apresentação tem que estar no último slide antes do muito obrigado. Tem que ter o muito obrigado, viu, gente? Antes do muito obrigado, então, por exemplo, se tem 70 autores no seu trabalho, não são 70 que você citou na sua apresentação. Se você citou 10, você fala, os autores utilizados para essa apresentação foram, foram, e mostra, não precisa nem falar.
Só mostrar o slide dos autores utilizados para a apresentação. Esses autores, provavelmente, se vocês tiraram do seu TCC, porque vocês já pesquisaram sobre. Tá bom? Então, se eu tiver anexo e apêndice, somente com muita relevância, tá? Vocês devem mostrar isso na sua apresentação do TCC, porque isso tem que estar lá no impresso, não na apresentação, só se houver relevância. Porque se houver relevância também, a banca pergunta, e como está no final, ela acaba mesmo se autorrespondendo. Ok? Então, elementos gráficos, né, ou informações, ou desenhos, ou fotos, evita de colocar muita coisa. Dê preferência um por slide, cuida da estética. Tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo que esse slide que eu estou mostrando para vocês é todo quadrado. Sempre está no mesmo lugar onde está o título. E não esqueçam, coloquem o título da pesquisa de vocês sempre do lado direito superior e embaixo o nome do autor e o ano e a cidade e o ano. Tá? E no outro cantinho aqui, ó, de cima, vocês colocam o nome da faculdade que fez o estudo de vocês. Então, Faculdade do Futuro, o nome do trabalho, né? O nome do autor, cidade e ano. Os 4 pontos têm informações. Eles repetem cada slide. Não deixe de deixar essa marca. Porque se isso vaza para a internet, como PDF, está o nome de vocês lá. Evitar o uso de fotos como pano de fundo. Cuidado. Para testar a legibilidade do texto, é fácil. Em casa, na tela do computador, vocês tampam a metade da tela com a mão e começam a ler. Tira. Se a leitura foi fácil, é porque a leitura está sendo fácil a leitura. Lembro a vocês, utilizem, para não dar erro, fonte Arial tamanho 24 no escrito do corpo. Ou, se tiver muita coisa a escrever, diminua para 20. Títulos 28 em negrito, né? Como vocês estão vendo aí, ó, é 28 em negrito e o texto, deixa eu ver se dá para aqui, ó. Isso aqui é 28 em negrito, isso aqui é 24, não negrito, tá? E aqui deve estar 16, que é o, ou se vocês quiserem deixar 14, vocês podem deixar até um pouco menor, só aqui, ó. Esse negócio vai ficar bem fininho, bem na parte de cima aqui, tá bom? Eu deixei grandinho assim porque é uma apresentação para vocês. Mas se vocês olharem, deixa eu ver se, vamos voltar aqui, olha aqui, ó, pequenininho, no nome do autor, cidade e ano, tá? Sempre assim, deixem a marca de vocês nesses materiais. Ensaiem sempre, muito, antes da apresentação. E de verdade, eu falo, ensaie dentro do banheiro, olhando no espelho. O banheiro reverbera a nossa voz e a gente entende se a gente está articulando ou se a gente está embolando para falar, tá? E mais ou menos 1 minuto por cada slide. Tá? Aqui eu estou deixando para vocês verem quais são se vocês utilizarem cores, né? Mas evita isso. Se vocês utilizarem cores, então tem um porquê. Tem um porquê desse slide ter o fundo nessa cor e ter essa tarja vermelha no canto superior. Tem um porquê, mas isso é uma coisa minha. Agora, tome cuidado com muita coisa colorida para não virar carnaval. Tá? E aqui são as mesclas da intensidade. Então, preto sobre amarelo, amarelo sobre preto sobre laranja, são as cores que juntas dá para leitura e fica interessante de ver. Tá? Qual que é o calcanhar de Aquiles que eu falo assim, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal? É a lei 1910. Essa lei, gente, é cadeia para quem plagia um trabalho. Plagiar é vocês fazerem Ctrl+C, Ctrl+V e não colocar o autor. É fácil, é só colocar segundo tal autor, ano tal, e coloca lá as falas. Não façam essa bobeira de fazer cópias sem colocar o autor. Porque perde toda a essência de ficar 4 anos numa faculdade e vocês jogarem no lixo o trabalho. Né? Quem plagia jogou no lixo o trabalho. Então, tome cuidado, porque o artigo 108 fala sobre punições, né? E a gente fala sobre, a lei 1910 fala sobre esse rigor dessa cópia, tá? Do plágio. Tome muito cuidado com isso.
Então, esse TCC, o trabalho científico, na verdade, tem a intenção de provocar o sentimento de obra única, obra-prima no aluno, porque é um trabalho acadêmico. E quando a gente vivencia isso, a gente traz toda a autenticidade do nosso trabalho para a apresentação. A banca sente essa energia, entendeu? Que aquela coisa foi produzida mesmo, com suor, com vontade, por todos os alunos. Quando a coisa é mais ou menos, a banca sente também essa energia. Então, pense o seguinte, após isso, que é um rito de passagem à banca, faça a coisa valer a pena. Que legal, eu fechei com chave de ouro a minha história dentro da academia. Tá? Então, obra única é esse rito de passagem. Agora é ir para a colação de grau, pegar o diploma lá no futuro e ser muito feliz no mercado. Tá? Tudo isso em 15 ou 20 minutos, né, dependendo da situação aí. Então, gente, usa postura, usa elegância. Mulheres, 7 itens no máximo. Homem, 4 itens no máximo. Você lembrando, isso é um item, isso é um item. Brincos, um item. Tá? Não é um par de brincos. Um brinco já é 2 itens, mulheres. Então, utilizam sempre gola muito fechada. Cuidado para não ficar mexendo no cabelo, homens e mulheres. Se for o caso, prenda o cabelo, passe laque, tá? Se tem sudorese e isso atrapalha visualmente falando, coloca uma camiseta por baixo, não deixa a coisa transparecer, né, de que está nervoso ou ansioso. Faça a coisa fluir, isso é muito legal. Tá? Então, cuidado com penduricalhos, né, acessórios, relógio, pulseira, anel, tira tudo isso. Mulheres, faça um esmalte nude, uma maquiagem mais leve. Nunca roube a cena. A cena é do projeto. Vocês que estão apresentando são como se fosse o porta-voz. E o porta-voz não pode roubar a cena do ator principal, que é o projeto. Tá? Então tome muito cuidado com isso. E as 3 perguntas que jamais se calam diante dessa situação: como desenvolver uma boa oratória? Como ser um apresentador, né? Um bom apresentador, e como encantar a minha audiência? Simplesmente com um único exercício, que é praticando. Pratiquem, não tenham medo, não tenham vergonha de estar no banheiro e falar, de mostrar, casar a fala com a mão, fazer o corpo também falar junto com você e somar força. Vale muito a pena e a banca sente isso. Então traz um novo vigor, tá? Para todo mundo, para a banca, inclusive para o aluno, o sentimento de missão cumprida. E aí, para vocês terem uma noção, é só o meu DNA acadêmico, ou seja, agora quero ir para o doutorado, é o meu grande objetivo. Então, gente, bora pensar que o mercado precisa de gente que tem a teoria da academia na ponta da língua também. A prática com teoria traz eficiência. Então, busque eficiência desde já. Provoque no dia da sua banca o seu show. Tá? Vocês saiam da academia com chave de ouro. Se encerre esse ciclo de assim, cumprir minha missão. Bora, outro desafio na vida. Gente, muito obrigado. E aí eu encerro as minhas falas com essa frase que eu acho linda, que é: um homem consagra suas horas com infatigável empenho a honrosos objetivos. Traça luminosamente o seu destino. Então, se eu quero consagrar minhas horas, né, que é de cansaço, que seja luminosa, eu sei que eu tenho foco. Se eu tenho foco no meu resultado, eu serei agraciado pelo reconhecimento do trabalho no qual eu fiz parte. Então, se a gente traça isso, esse caminho fica dourado, fica iluminado para o nosso sucesso. Tá? A minha reflexão no final de todas as aulas está aí para vocês lerem. Provoquem o resultado, encantem e saiba conquistar o espaço de vocês no mercado. Promovam o bem, sejam úteis para o mercado e tanto para a academia, e tenham a certeza de ter feito o belo diante do grande desafio. Muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, então, os meus contatos. Vocês sabem como conversar comigo. Pode tirar dúvidas e fico à sua disposição. Boa sorte e vamos encantar e fazer um show lá no TCC.
Tchau!